Seja como uma raiz firme, um ideal. Vocês hoje tem pessoas novas aqui, né, pra mim, então eu gosto de fazer perguntas, se vocês podem me ajudar, fique à vontade. Certa vez estava numa fazenda e a dona da fazenda foi picada por uma cobra. Aí o que aconteceu? Aí o menino, o filho dela, saiu para avisar pro vizinho, né, que a mãe dele tinha sido picada por uma cobra. Aí no caminho ele foi encontrando as pessoas e foi explicando: olha, minha mãe foi picada por uma cobra. Minha mãe foi picada por uma cobra. Quando ela chegou lá na outra casa e pediu ajuda, aí todo mundo no caminho já estava sabendo que aquela fazendeira havia sido picada pela cobra. E o menino voltou para casa. Na volta do caminho, os animais também ficaram sabendo, né? Nossa, a dona da fazenda foi picada pela cobra. Aí a galinha falou assim: ah, gente, a dona foi picada pela cobra, não tem nada a ver com isso, não posso fazer nada, deixa como está. O porco, a mesma coisa: ah, gente, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, mas foi picado pela cobra, não posso fazer nada, deixa como está, eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí as vacas também, a mesma coisa: sinto muito, né, ela sofreu esse acidente, essa dificuldade na vida, mas não tem nada a ver com isso, então deixa como está. Beleza, gente. Aí o que aconteceu? Foram na cidade, chamaram o médico veio, fez o que era possível. Aí a mulher não melhorava de saúde. O que aconteceu? Os parentes mais longe começaram a vir fazer visita. Falaram assim: não, vamos lá, porque vai que essa parente nossa morra, né? Vamos lá pelo menos despedir dela. Aí depois de uns 3 dias começaram a chegar os parentes, né? O que tinha na geladeira não dava para alimentar os parentes. Aí alguém teve uma ideia: já sei, vamos matar a galinha e fazer uma canja, um arroz com galinha para sustentar os parentes que quiseram visitar a gente. Beleza, gente, a mulher mais alguns dias não melhorava, né? Nem melhorava, nem piorava, chegando mais parente. Aí acabaram as galinhas, falaram assim: eu já sei, vamos matar os porcos para dar comida para esse pessoal que está chegando. Aí foram lá e mataram os porcos. E isso demorou mais uns 15 dias, 20 dias e nada da mulher melhorar. Aí os vizinhos começaram a se reunir na casa dela, né? Na hora do almoço da janta. Aí o marido dela falou assim: já sei, vamos matar as vacas para a gente dar de comida para esse pessoal que está chegando. Então, conclusão de tudo: muitas vezes na nossa vida a gente acha que não sofre influência dos outros, né? Ou também que nós não influenciamos as outras pessoas. Mas essa história, assim, que é simbólica, claro, né? Mostra o quanto nós estamos interligados uns aos outros. E eu usei essa mensagem, essa história de que envolve animais, mas o objetivo nosso é chegar à explicação da nossa vida, né? E o tema nosso é influências. Recebemos influência dos outros? Influenciamos os outros? Né? Então é isso que nós vamos tentar responder com a ajuda do livro dos Espíritos, que tem 3 questões que eu separei para nós respondermos hoje. No Egito Antigo, havia um rei que ele era muito preocupado com os estudos. Então ele criou uma biblioteca, a maior da antiguidade, né? Ela é tão grande, mas tão grande, que demorou a ser superada, assim, depois de muitos e muitos séculos, que ela foi superada no número de volumes de livros. Agora você imagina, há mais ou menos assim, 20 séculos, tinha tantos livros que só recentemente ela foi superada no número de livros. Mas o que ele fez? Qual que é o ensinamento dessa construção que ele fez? Era gigantesca a biblioteca, e ela pegou fogo, e eles reconstruíram, e ele colocou uma placa na porta da biblioteca, né? O que ele colocou? Que placa era essa? Se fosse nós hoje, o que nós colocaríamos, né? Na biblioteca. Põe lá, biblioteca fulano de tal, não é isso? Mas ele não, ele tinha uma visão muito grande das coisas, ele colocou assim, uma placa na frente da biblioteca: farmácia da alma. As dores da alma, as preocupações da alma, as enfermidades da alma teriam ali naquela biblioteca, né? O seu alívio. Teria ali algum tratamento, quando não a cura. Então ele deixou essa placa e todo mundo que entrava ficava curioso, né? Como assim, né? Farmácia da alma.
interiormente. E essa mudança interior nos levaria a viver melhor e às vezes curaria essas doenças nossas do corpo. Então esse rei teve essa iniciativa. E alguns pesquisadores norte-americanos fizeram uma pesquisa há uns anos, há uns 10 anos mais ou menos, e chegaram à conclusão que nós somos seres que pensamos muito durante o dia. Eu já falei aqui alguma vez, e se alguém se lembra, quantos pensamentos nós temos em média por dia? Uma pessoa adulta. Né? Quem chuta? Vamos ver se vai aproximando. Pensamentos. Quantos pensamentos você tem por dia? Pô, pode, quem dá mais? É mais, pode falar. 5.000 é pouco, quem dá mais? Úteis. Úteis. Mais. Chuta, quero em número. 20.000 é pouco, mais. Gente, isso é pesquisa. 50.000. Quem falou 50? Um pouquinho mais. 100.000. Menos. 50. Mais 55, menos 70. 60.000. Gente, uma pessoa adulta tem, em média, não estou falando que seja rigoroso, uma pessoa adulta tem em média 60.000 pensamentos. Agora, nesses 60.000 pensamentos, tem pensamentos bons e ruins. Concorda? Né? Você pensa assim, vou tomar água, não quero agora. Vou tomar um café, não posso autostante. Alguém me ligou no telefone. Vou ver o WhatsApp. Tem que ler o jornal. Tem que atender a campainha. Gente, nós não paramos de pensar. Né? Não paramos de pensar. Então, a média é 60.000. Desses 60.000, suponhamos que a gente tenha, sei lá, uns 55.000 pensamentos bons. Às vezes podemos ter num dia muitos pensamentos ruins. Né? Esses pensamentos bons influenciam quem está nos vendo? Provavelmente, né? Esses pensamentos ruins que nós temos também, e às vezes exteriorizamos, influencia quem está nos vendo? Com certeza. Também, né? Então, gente, tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos. Na verdade, é um capítulo. Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Né? Quando a gente fala em espírito, o que a gente pensa? É uma fantasminha, né? Que tá por aí. Mas a gente sabe que não. Espíritos somos nós. Né? Nesse momento, essa moça está nesse corpo. O espírito dela está nesse corpo. Né? Daqui a muitos anos, às vezes o espírito dela vai estar sem esse corpo. Mas vai continuar sempre ela. Desde a criação por Deus, lá na parte mais simples e ignorante, quando ela foi criada, até hoje, que é o ponto máximo que esse espírito atingiu, continua sendo o mesmo espírito. Só que mesclando, né? Ora encarnado, ora desencarnado. Então, quando a gente fala influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, não estamos dizendo só influência dos desencarnados, não. Estamos dizendo de influência dos encarnados também. Tá? Então, aí são várias perguntas, eu separei 3 para vocês me ajudarem a responder. Kardec começa a pergunta assim. Começa o capítulo. Pergunta 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Podem os espíritos exercer influência sobre os acontecimentos da nossa vida? Qual é a resposta? Sim. Né? Qual é a resposta dos espíritos? Seguramente, visto que te aconselham. Então, olha só, podemos receber a influência na forma de um conselho, de um pensamento. Fácil demais, não é? Às vezes eu falo uma coisa para ela, ela me dá uma outra ideia, nossa, gostei da sua ideia. Né? Às vezes eu estou assistindo televisão, vejo uma coisa interessante, nossa, gostei dessa ideia, vou tentar fazê-la na minha vida. Você lê um livro, lê uma página, ouve uma música, vê uma coisa na internet, são influências que você está tendo de outros pensamentos, né? E que você, às vezes, alguns você aceita, outros não. Mas então, como conselho, a gente aceita que há uma influência muito grande dos outros sobre a gente, né? Assim como nós exercemos sobre os outros. Mas aí, Kardec aprofunda a pergunta. Esses espíritos, além do aconselhamento, podem exercer influência sobre as coisas materiais da nossa vida? Sim. Também. Né?
Então ele vai além, não é apenas os conselhos, às vezes eles exercem influência sobre os acontecimentos materiais. Aí os espíritos respondem, sim, mas sem modificar as leis naturais. Ou seja, os espíritos podem agir, mas sem mudar as leis da natureza, né? Vamos dar um exemplo que ele cita aqui. Uma pessoa está sob a mira de um revólver. Tem como o espírito, por exemplo, se alguém atirar e ele estiver na frente da bala, tem como o espírito desviar a bala daquela pessoa? Não. Mas tem como ele falar para a pessoa assim, abaixa, vai para um lado, vai para o outro, né? É a história da escada também que eles citam aqui. Exatamente. Fica nervoso atirador, porque aí você não dá conta de atirar. E daí isso acontece demais, gente, né? Às vezes a influência é sobre o agressor, né? Se tem uma escada quebrada, e se a pessoa que subir nessa... Desculpa, tem uma escada podre. Se a pessoa subir nessa escada podre, ela vai cair e morrer. E se essa pessoa estiver perto de subir na escada, podem os espíritos impedi-lo de subir na escada? Pode exercer influência, né? Mas suponhamos que eu estou com muita vontade de subir na escada, aí eu subindo na escada podre, tem como os espíritos me segurar na escada podre? Não. Porque seria mudar as leis da natureza. Então olha só, aí já está entrando numa questão racional. Olha só que o espiritismo é uma fé raciocinada, né? Os espíritos podem nos influenciar, mas não podem mudar as leis da natureza. Por quê? Porque as leis da natureza são leis divinas e são muito bem feitas e precisam ser mudadas constantemente, né? Mas aí tem outra pergunta, gente, que é a 534. Quem quiser ler em casa, eu li só a 525 e 526, né? Vamos para a 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Por exemplo, você quer comprar uma casa, aí por algum motivo chega lá, não dá certo o negócio da casa. Isso é influência do espírito ou não? Se antes nós citamos o caso lá, né? Nos acontecimentos bons, os espíritos podem nos influenciar. E nos acontecimentos ruins, difíceis da vida, podem nos influenciar? Também? Com certeza. Olha a resposta. Algumas vezes os espíritos podem influenciar. Algumas vezes eles podem influenciar quando nos acontece alguma coisa ruim. De outras vezes, e o mais frequentemente, é que vós nisso escolheis mal. Então, em alguns casos, os espíritos podem nos influenciar negativamente. Mas, na maioria dos casos, somos nós que fazemos a escolha ruim e depois, às vezes, a gente coloca a responsabilidade dos espíritos, né? Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênero. Então, olha só, né? Muitas vezes a gente faz as coisas erradas e fica responsabilizando os outros, né? Seja encarnado ou desencarnado, ok? O desencarnado é mais fácil de botar a culpa, né? De colocar a culpa, porque você não está vendo, você acha que ele não vai ligar, né? Mas quando a gente bota a culpa no encarnado, o encarnado pode responder ali prontamente, a gente quase evita colocar a culpa. Gente, então essas são as 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Aí nós vamos trazer para a nossa realidade aqui. Sofremos influências da nossa idade, né? Quando a gente é novo, pensa uma coisa, depois 20 anos pensa outra, 30, 40, 50, 60, vai mudando. Por quê que a gente vai mudando? Assim, eu penso que o indivíduo vai amadurecendo, aquele que não amadurece continua com as mesmas falhas de criança. Amadurecendo o quê? Ótimo. Mas amadurecendo os conceitos dele, a visão de vida. Isso, às vezes, gente, o amadurecimento do corpo, da matéria, te faz refletir sobre várias questões. Aí você começa a amadurecer também os conceitos, os pensamentos, né? Então, questão da idade. Nós temos uma generalizada na sociedade. Às vezes eu falo assim, nossa, mas essa menina nova aqui aprontava tanta coisa, agora ela ficou adulta, ela está tão assim, centrada, consciente do que ela faz, né? Nossa, ele aprontava tanto e hoje está uma outra pessoa. E realmente, gente, às vezes mudou completamente o comportamento, né?
E às vezes a gente fica julgando a pessoa por coisas que ela fez há 20, 30 anos, né? Sendo que às vezes a gente deveria avaliar, não julgar, pelo que ela está fazendo agora. Então, muitas outras pessoas, Sócrates tem esse comentário sobre a vida dele. Muitas pessoas que conheceram o filósofo Sócrates quando ele era jovem, o criticavam muito. E depois dos 40 anos, eles viram que amadureceu o pensamento de Sócrates, né? Então eles ficavam na dúvida, se continuavam julgando aquelas coisas antigas ou se admiravam as coisas novas, né? Essa questão que você está falando aí é tão pontual, que a própria palavra, eu não sei falar aonde está lá no livro, mas lá fala assim que a gente vê um cisco no olho da pessoa e não vê na gente. Isso, exatamente. Isso é uma confirmação tão grande que quando a gente está vendo, a gente erra mais quando a gente quer ver o erro do próximo, porque você está deixando de ver a si mesmo. Isso. E muitas vezes nós vemos o erro do próximo para tentar que ninguém veja o nosso. E sempre que a gente erra é porque a gente está olhando o do próximo. A gente não está olhando para si mesmo. Provavelmente, né? É uma luta. É uma regra, né? Tá ótimo. Gente, da idade, né? Falei. Então é normal isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o fulano casou novo, teve filho, e agora ele se casou a segunda, terceira vez, né? Fulano não presta. Não, não é que não presta. Quando ele era novo, ele fez uma escolha. Agora, mais adulto, ele fez outra, né? Não quer dizer que ele está entrando em contradição. Ele, às vezes, aprendeu coisas que não sabia antes. Tá? Então, às vezes, a gente julga muitas pessoas por isso, né? A pessoa muda de vida e a gente pensa, mas antes ele era assim, agora ele é assado. Porque ele mudou, né? E a gente não tem como nem avaliar, nem julgar que a pessoa que sente o que é melhor para ela. Pode falar, amigo? Isso que você falou aí aconteceu domingo. A gente estava falando sobre essa questão de casamento. A minha mãe, ela casou sem conhecer meu pai. Antigamente era assim, né? E ela viveu com ele a vida inteira. Sim. Aí, o que você falou, e só que se não dá direito dela ter honrado o casamento, criado os filhos, não dá direito de você julgar uma pessoa que ele não deu certo no casamento e que ele está tentando uma segunda opção na vida. Exatamente. Então, assim, é uma escolha que a pessoa fez e ela vai ter os benefícios da escolha. Ou também ela vai perder como ser humano, às vezes, porque ela teve que aprender a gostar do esposo dela. Agora, se ela gostou ou não, aí é uma situação íntima dela. Né? Exatamente, exatamente. Influência do sexo, gente. Quem encarna como mulher, vê e sente as coisas de uma forma. Quem encarna como homem, vê e sente de outra forma. Né? E às vezes a gente incorre nesse erro, né? A gente fica pensando assim, por que você não pensa como eu? Né? Uai, gente, claro, ela é mulher, eu sou homem, como é que ela vai pensar isso? Né? Ou vice-versa, como é que eu vejo como ela, né? Um dia meu namorado chegou lá em casa e eu falei assim, por que você não fez a coisa desse jeito? Ela falou assim, eu não sou você. É verdade. Gente, aí eu percebi, né, que claro que ela não vai agir como eu. Ela é mulher, ela é diferente. Né? Então assim, mas às vezes a gente fica julgando essas coisas erroneamente, né? Como nós estamos falando aqui, julgar é errado, né? Às vezes avaliar as situações, né? Influência da condição social e cultural. Às vezes, a pessoa que tem uma visão mais ampla sobre a vida, certos acontecimentos assim que ele vai passando, ele acha que é uma coisa pequena. Né? Às vezes outros, com uma pedrinha pequena, ele tropeça e ele paralisa na vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque nós lidamos com pessoas de diferentes condições, né? De entendimento. E os espíritos que estão na Terra não tem nenhum no mesmo estágio que o outro. Se nós tivermos 7 milhões de habitantes na Terra, cada um está num estágio. Não tem como a gente ficar se comparando com os outros, tá? Nem comparar um com o outro. Sofremos influência dos espíritos. Então nós falamos, né? Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, né? Ora encarnado, ora desencarnado, né? Dos espíritos, gente, nós temos várias categorias, né? Kardec faz um estudo, mas só para eu explicar por cima. Existem os espíritos esclarecidos, que às vezes chegam aqui na Terra e exercem uma influência benéfica, né? Eles podem ser protetores, podem ser familiares, podem ser angelicais, podem ser muito preparados. Mas também tem espíritos que nos influenciam aqui na Terra que às vezes são ignorantes, ignoram as coisas, ignoram as leis, às vezes alguns são brincalhões, né? Então sofremos a influência desses dois tipos de espíritos.
espíritos. Os superiores, que têm muito conhecimento e vêm aqui para tentar fazer o bem, e às vezes outros que ainda não sabem praticar isso, e às vezes ficam espalhando o conhecimento que tem, que é pequeno, né? Dos amigos, sofremos influência dos amigos? Sim, né? Gente, dos vizinhos, sofremos influência dos vizinhos? Também, né? Quando sofremos, né? Às vezes você vai fazer alguma coisa assim, chega seu vizinho e fala assim, mas daí não presta não, aí você até para pra pensar assim, né? Às vezes você tá querendo namorar com uma pessoa e chega um amigo seu, uma amiga e fala assim, nossa, esse fulaninho não dá certo não, sabe? Aí você, gente, eu não tinha visto isso, né? Então, sofremos muita influência dos amigos, né? O que as pessoas nos falam, muitas vezes nós não seguimos, mas pelo menos você ouve, presta atenção se aquilo ali tem algum fundo de verdade, né? Para finalizar, eu trouxe uma mensagem que é muito rica, é do livro Fonte Viva. Quem tiver esse livrinho em casa, quem quiser comprar, vale a pena. Para mim é o meu livro de cabeceira. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou lá e leio uma mensagem dele. São mensagens curtas, mas são mensagens muito interessantes. Eu deixo uma no carro, uma em casa e no trabalho. Ele não tem como ficar sem ouvir. A mensagem é um pouco de fermento. Mensagem número 108. Aí vem uma mensagem de Paulo, né? um pensamento. Não sabeis que um pouco de fermento aumenta a massa toda? Então esse é o pensamento de Paulo, né? Aí agora Emmanuel vem discorrer sobre isso. Ninguém vive só. Olha só, a primeira coisa, né? Questão da influência. Ninguém vive só. Você pode morar sozinho lá no seu apartamento, no seu kitnet, mas na hora que você sai para o trabalho, na hora que você sai para a escola, na hora que você sai para o lazer, se queira ou não, você está convivendo com alguém. Então, por mais que a pessoa possa dizer, eu sou solitário, sou sozinho, às vezes é mesmo, mas assim, não tem como totalmente ser só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então, nossa alma, nosso pensamento se expande e influencia quem estiver próximo da gente. Nossos atos possuem linguagem positiva. O que eu faço marca as outras pessoas, né? Às vezes o que eu faço marca mais do que o que eu falo, né? Porque às vezes eu posso falar e depois fazer outra coisa. Então, geralmente as pessoas prestam mais atenção nos nossos atos do que nas nossas palavras. Nossas palavras atuam à distância, né? Aí a pessoa fala assim, é claro, tem um celular, né? Não, gente, antes do celular, né? Quem aqui já não, às vezes assim, se pegou numa situação dessa, eu quero ligar para minha amiga. Aí você vai pegar o telefone para ligar para sua amiga, ela te liga, né? Como é que a gente explica isso, né? Como é que eu durmo aqui, minha namorada dorme lá em outra estrada e amanhã eu chego, nossa, sonhei com você que já estava fazendo isso em tal lugar. Aí às vezes as pessoas estão na mesma faixa vibratória, então uma consegue à distância sentir o que a outra está sentindo. Mas é preciso estar na mesma faixa vibratória, né? Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Essa também é outra coisa fantástica, gente. Muitas pessoas acham que estudar sobre o espírito é religião, né? Não é. Estudar sobre o espírito é ciência, né? Porque o espírito é uma força da natureza, né? Está dentro das leis naturais, dentro das leis divinas. E da mesma forma o magnetismo. Muitas pessoas assim, antes achavam que a influência que um exercia sobre o outro, isso daí é um milagre, isso daí é uma coisa assim, fortuita, né? Um acidente. Não, realmente nós exercemos uma ação magnética sobre as outras pessoas, né? Tem pessoas que chegam próximo da gente e a gente se sente bem, né? Tem pessoas que chegam próximo de nós e nos sentimos mal. Por quê? Porque às vezes a ação magnética que ela exerce não é na mesma sintonia que a nossa. Então, por isso nós sentimos essa diferença de vibração. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Muitas vezes queremos fazer alguma coisa, queremos falar, mas os acontecimentos às vezes nos fazem recuar, né? Então, às vezes você vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho, volta para frente, vai. Nossa vida é assim. Ações e reações. Eu faço uma coisa boa hoje, às vezes recebo
a consequência desse bem em outro dia. Faça uma coisa mal, receba a consequência desse bem em outro dia. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos servem. Gente, isso aqui eu sei que a gente quase não faz esse exercício, né? De vez em quando vocês param para pensar assim, que tipo de influência eu transmito para o meu filho? Pensa nisso? Não dá tempo, não sei se vocês pensam nisso, né? Que tipo de influência às vezes eu transmito para minha esposa? Né? Antes de vir para cá, eu estava vendo um jornal em Anguera, prenderam um pessoal com droga aqui em Aparecida de Goiânia. Era uma quadrilha, gente. Era a mãe, 2 filhos e 3 filhas. Aí eu falei pro meu pai, mas não sobrou ninguém da família fora da quadrilha. Ele falou assim, não, mas é uma família unida, ninguém pode negar. Mas só para mostrar assim, mas está na mesma vibração, só que uma vibração ruim, né, gente? Eu falei assim, mas é sério, né? Então assim, eu fiquei pensando, gente, será que uma mãe dessa não preocupa, assim, que tipo de influência que eu estou exercendo para o meu filho, para minha filha? Sendo que alguns eram maiores de idade, me parece que tinham 2 menores de idade, né? Será que uma pessoa que comete esse tipo de crime não pensa assim, que tipo de influência que eu estou exercendo aqui no meu filho, no meu neto, né? Então às vezes a gente parar só para observar assim, não é como crítica, nada aqui é como crítica, gente. É como análise do que nós fazemos para a gente tentar melhorar aos poucos, tá? Mas será que não é justamente essa correria que nós estamos vivendo hoje? Que você fez essa questão aí. Será que você para pensar se você está sendo exemplo do seu filho? A gente parece que não tem tempo de pensar aí na gente mesmo. Só conversa com pelo WhatsApp, né? O mundo está ficando tão rápido, as coisas, assim, o ano já está acabando, né? Você sabe, Walter. Gente, antigamente nas casas, você chegava, os bancos eram virados assim um para o outro, você chegava e olhava para a pessoa, né? Hoje, você chega às casas, o banco está virado para onde? Na sala? Televisão. Aí eu falo assim, não, eu quero conversar. Não, eu vim aqui te fazer uma visita. Ela já pensa em me atrapalhar assistindo minha novela, meu filme em Sky. Não é assim, gente, nós pensamos assim, né? Antigamente, quando alguém ia na sua casa te visitar, era uma alegria. Hoje é uma... Você fica até meio assim, né? Te atrapalha. E você falou um outro fator. Normalmente, no horário nobre, é só notícia ruim. Não tem aquela influência negativa. É o que você falou, não tem um otimismo, não mexe com o sentimento das pessoas. Gente, a pessoa, você está almoçando lá e aparece acidente na Leste Oeste, né? Prenderam 500 quilos de droga em tal lugar. É isso, infelizmente é isso mesmo, né? Às vezes não tem uma notícia assim alegre, boa, para você falar, poxa vida, olha que legal, né? Então assim, mas tem um problema também, Walter. Às vezes nós almoçamos e jantamos frente à televisão, né? Então almoçamos e jantamos no período que está mais, a vibração está pior, né? Justamente. Ok? Seguindo lá. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Olha só. Quantos de nossos gestos pequeninos às vezes influenciam as pessoas sem você perceber, certo? Eu sempre cito, eu dou o exemplo do cabelo, né? Gente, se eu chegar para essa moça aqui, falar para ela assim, Fernanda, seu cabelo está muito bonito. Se eu falar hoje, gente, não falar nunca mais, ela vai, eu acho que ele falou para falar. Mas se eu chegar amanhã e falar assim, Fernanda, seu cabelo está bonito. 3 dias, Fernanda, seu cabelo está bonito. Se eu falar uma semana para ela que o cabelo está bonito, o que ela vai pensar? Ela, nossa, meu cabelo é bonito mesmo. Não é, gente, assim, influência positiva, né? Nesse caso. Só que ainda tem uma situação. Ela pode pensar assim, esse cara está gostando de mim. Porque, infelizmente, o mundo hoje está cheio de malícia. Isso. Mas olha só, olha que assim não. Eu estou querendo falar para você que tiraram das pessoas boas a capacidade de transmitir o bem. É isso é a lei que está operando hoje. Mas eu acho que, na verdade, não tiraram. Às vezes a gente está meio adormecido, como fala, entorpecido. Foi bom? Mas se eu chego aqui e falo assim, Fernanda, mas você não consegue aprender matemática. Aí eu chego daqui 3 dias, Fernanda, você não consegue aprender matemática. O que a Fernanda daqui a 1 mês vai pensar, gente? Que não consegue aprender matemática. É isso? Mas assim, estou mostrando a influência positiva e a negativa, só para a gente mostrar, né, que existem as 2 influências, né? Mas olha só, quantos gestos insignificantes, está falando os pequenos, não está falando se fazer uma coisa grandiosa, heróica, não.
né? Quem é pai, quem é mãe, né? Assim, quantas coisas pequenininhas você faz pro seu filho e ele está prestando atenção, né? Eu tinha uma namorada, ela tinha uma menina de uns 9 anos. Aí, quando eu ia, a minha namorada ia entrar no carro, eu abri a porta. Aí a menininha dela chegou para mim e falou assim: ó, parabéns, você abre a porta para minha mãe. Menino de 9 anos, presta atenção, não presta? Mas a gente falou 9 anos, nada, né? Pequenininho, a gente presta atenção nas coisas. Então, assim, só para dar um exemplo, coisas pequenas que fazemos marcam as pessoas também. Não são coisas grandes, não, né? Porque as coisas grandes, às vezes, são tão raros os momentos de você, né? Por exemplo, essa moça aqui, se o marido dela chegar com um Corolla novinho e dar de presente para ela no dia do aniversário de casamento, o que ela vai achar? Que roubou. Meu marido. Você falou é tão sério. Mas assim, claro que vai demorar um pouquinho, às vezes ele poder dar um Corolla para ela, mas se ele chega um dia, traz uma flor para ela, faz um elogio e tal, todo dia ela fala: não, esse marido meu gosta de mim. É igual em casa lá. Eu tenho um casal de calopsita, aí minha filha fala: pai, mas o senhor fala que as calopsitas, o senhor nunca falou comigo assim. Quer dizer, você trata o passarinho bem e às vezes você não chega pro seu filho e fala daquele jeito, com carinho. Você só fica cobrando. Exatamente. Só fica cobrando. Porque às vezes o nosso relacionamento é baseado nisso, né? Assim, muita cobrança, né? Aí você trata bem a criação, trata bem o passarinho e o filho, ele percebe. Ele fala: ah, meu pai, ele é carinhoso, né? Mas às vezes você não fala assim pro seu filho. Exatamente. E isso é uma coisa que acontece comigo. Tá certo que a calopsita também trabalha com seu filho, né? Mas talvez por isso, né? Talvez por isso você não cobra muito do calopsita, né? Ela não fala. Você só canta, né? Vamos lá. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas na nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Então, você liga para a pessoa, você cumprimenta, conversa, a pessoa fala assim: opa, fulano me ligou, né? Então assim, opa, a pessoa se importa comigo. Não é isso? Quando a pessoa te liga hoje, opa, a pessoa é meu amigo, porque hoje em dia é só mensagem, né? É mais barato. Cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Lembrando que a gente pensa milhares de vezes por dia, né? Então, entre essas milhares, provavelmente a maioria sejam pensamentos bons, mas ainda temos um percentual de pensamentos ruins. Dirigentes arrastam dirigidos. Ou seja, certas pessoas exercem muita influência sobre as outras. Servos inspiram administradores, mas a pessoa simples também às vezes pode inspirar a ser uma pessoa melhor, né? Às vezes eu posso não entender tanto de tecnologia como o Hernan, mas às vezes eu posso fazer alguma coisa que ele fica pensando: não, isso aqui foi uma coisa legal, né, no trato das pessoas. Então às vezes não entendemos de uma área, mas podemos ser humano, né, entender de outra, entender de pessoas. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Agora eu já não estou fazendo a pergunta para vocês não, é para cada um faz para si, né? Qual o caminho que a minha atitude indica? Um pouco de fermento faz crescer a massa pura. Essa é a parte mais importante da mensagem que eu queria finalizar com ela. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência. Olha só, gente, não existe uma máquina, não existe nenhum aparelho na Terra que mede a satisfação das pessoas. Você entendeu? Se eu chego aqui e dou um perfume para essa moça, ela vai ficar alegre, né? Mas se eu chego aqui e dou um perfume para essa moça, ela tem 30, ela vai ficar alegre? Às vezes não, né? Então assim, não tem como eu quantificar o grau de satisfação do que eu estou fazendo. Não tem como eu quantificar, sabe? Não é possível, porque cada uma vai receber de uma forma, né? 7 bilhões de pessoas têm na Terra, mais de 7 bilhões, cada um vai entender de uma forma que está recebendo, ok? Mas podemos examinar a qualidade. Olha só, eu não posso quantificar, mas eu posso analisar a qualidade do que está saindo de mim. Então eu não posso controlar como ela vai receber, mas eu posso controlar como eu emito aquele pensamento, aquela palavra. Acautela-te, pois, com um alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se o destino em correntes de fluxo e refluxo, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, minha vida está difícil. Por que está difícil? Às vezes porque a gente plantou coisas
difíceis, né? E agora estamos colhendo coisas difíceis. A minha vida está boa, por quê? Às vezes você conseguiu plantar coisas boas e agora está colhendo, né? As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então tudo aquilo que eu emito, essa emissão vai circular aí no planeta e depois vai voltar para mim. Tem uma mensagem que eu quero, só para a gente finalizar, que é do Chico Xavier, que eu gosto de trazer essa mensagem. O Chico estava indo para o trabalho e aí, na hora que ele ia entrar no ônibus, todo mundo aqui já pegou ônibus na vida, né? Na hora que ele ia entrar no ônibus, gente, você imagina isso lá no interior, né? Que o ônibus passava de hora em hora lá, né? Na hora que ele ia entrando no ônibus, chegou um menininho assim e falou assim: Chico, espera um minutinho. Aí o Chico deve ter ficado na dúvida, né? E aí, gente? Eu atendo a criança e perco o ônibus, ou entro no ônibus e não atendo a criança, né? Aí o Chico decidiu esperar. Aí o Chico se virou para a criança e disse assim: pois não, o que você deseja? Não, Chico, eu queria te dar um abraço. Aí o Chico pegou, gente, abraçou a criança, né? Abraçou, conversou com ela, tá, beleza. Aí o Chico virou pro ônibus, cadê o ônibus? O ônibus saiu, o ônibus partiu, né? O trem partiu. Aí, gente, pergunta: o que o Chico fez? Tranquilo. Perdeu o ônibus, entendeu? A criança, né? Ficou tranquilo. Então, aquela bondade que ele transmitiu para a criança, provavelmente trouxe para ele o quê? A alegria, uma satisfação de poder ter tirado um tempinho para conversar com a criança. Às vezes a criança gostava do Chico, ou a criança queria conhecer o Chico, e ela deu aquele momento, aquela atenção para a criança, né? Se fosse nos nossos, o que nós tínhamos feito? Primeiro, pega o ônibus ou cumprimentar a criança? Você está saindo de casa, seu namorado está falando alguma coisa. Não, depois mais tarde eu te falo. Eu te digo mais tarde. Danava com o menino. Não, menino, primeira pergunta. Você entraria no ônibus ou você atenderia a criança? Primeira pergunta. Entraria no ônibus. Ela ia tentar falar para onde esperar, beleza. Não ia funcionar, mas ia tentar, né? Mas segunda, pode falar. Assim, queria só ilustrar o que você está falando. Assim, um cliente meu me falou uma coisa essa semana, até não, foi semana passada, mas que vem tudo a ver com o que você está falando, assim, em relação ao espírito. Quando você faz uma oração, assim, você pede a Deus, você pede uma casa, um carro, que a gente quer, uma casa para morar, um carro para andar, ou você está passando uma dificuldade, você pede a Deus um caminho para a sua cura. Deus, ele não joga as coisas em você. Ele não joga lá uma caminhonete na sua cabeça, uma casa. Você para ganhar dinheiro para comprar casa, você depende de quem? De pessoas. Você faz negócio, ajunta o dinheiro. Quando você vai comprar a casa ou o carro, você compra de quem? Pessoas. De pessoas. E quando você vem buscar ajuda espiritual, de quem que você recebe? Então Deus, ele usa as pessoas para nos ajudar. Agora isso, né? O mal também usa as pessoas. Então a gente tem que saber de posição que a gente está. Exatamente. E essa é uma, assim, eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. As influências que você está falando. Influências. Aí, gente, então, primeira pergunta: vocês pegariam o ônibus ou atenderiam a criança? Pegariam o ônibus, beleza. Mas vamos supor que vocês não. Vou atender a criança. Você atendeu a criança, aí você perdeu o ônibus. O que você faria com a criança? Batia nela. Cascudo. Cascudo. Dava uma tapinha? O que você vai fazer? Carregava no colo. Carregava no colo. Obrigado. Só você me dá tempo. Gente, só para mostrar a questão da influência, né? Claro que aquela criança, naquele momento, teve uma influência do Chico Xavier, que foi uma influência o quê? Positiva, benéfica, né? Nossa, olha, o tio Chico gosta de mim, ele me deu atenção, né? E se o Chico tivesse feito diferente, tivesse entrado no ônibus, que influência que a criança teria? Decepção. Decepção, negativo, né? Ruim, ótimo. E se o Chico não entra no ônibus, mas briga com a criança, que é o que a gente faria, né? O que a criança ia pensar? Ele era bobo. Eu pensei que o tio Chico o tio Chico é bobo, né? Eu pensei que o tio Chico era bom, homem bom, mas ele é mau, igual o meu pai. Ele bate igual o meu pai. Isso é só pra gente. Tudo que nós estamos falando aqui são exemplos, mas baseados nesses ensinamentos do Evangelho, né?
E quem quiser procurar mais, questão 525 em diante do Livro dos Espíritos. Tá? Eu agradeço a vocês a participação. Como eu falei no início, não é uma palestra, né? É mais como se fosse um estudo. E convido também quem quiser vir estudar nas quartas-feiras com a gente, estão todos contatos. Pode falar. Eu trabalhei no dia Araguaína aqui, sim, e tinha uma farinha que morava numa ali aí, e o cara estava lá com a namorada. Ele ia lá, dava um beijo, punha o pé na porta e voltava lá. Isso foi vários dias. Não foi um dia que eu fui na marcha igual, larguei lá. Aí um dia ele tornou dar certo, eu falei, ô rapaz, você me largou aquele não, tem quase 20 km de a pé de novo. Vai, gente, mas namorar. Compensou, né? Compensou, né? Mas é amor, é amor. É um amor, né? Então, obrigado a vocês. E só estender o convite a todos que quiserem ensinar com a gente na quarta-feira, né? Que está aberto para todos. Jesus abençoe. É assim, sim. Seja como uma raiz